Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? A Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos informou que vai suspender a partir desta terça-feira a cobrança das tarifas de importação suspensas pela Suprema Corte Americana. O presidente Donald Trump afirmou que qualquer país que queira jogar com a decisão enfrentará uma tarifa muito mais alta. Em visita à Coreia do Sul, o presidente Lula criticou o protecionismo e defendeu maior integração entre economias emergentes. A polícia de Londres prendeu o ex-embaixador britânico nos Estados Unidos, Peter Mandelson, figura histórica do Partido Trabalhista. A detenção está relacionada às investigações derivadas dos arquivos de Jeffrey Epstein. A investigação envolve suspeita de má conduta em cargo público, acusação semelhante à atribuída ao ex-príncipe Andrew. O México vive uma onda de violência após a morte de um dos principais narcotraficantes do país. O Matheus de Souza tem as informações. O México começou a voltar ao estado de normalidade após os ataques retaliatórios pela morte do narcotraficante conhecido como El Mencho. O homem mais procurado do país foi localizado e capturado por causa de uma visita romântica e morreu enquanto era transportado de helicóptero. Mais de 70 pessoas morreram durante os ataques. A UEFA suspendeu provisoriamente por uma partida o jogador do Benfica denunciado por racismo pelo brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid. Com a decisão, Gianluca Prestiani não poderá participar do jogo da volta entre os dois times pela Liga dos Campeões. A partida está marcada para quarta-feira na Espanha. O Red Bull Bragantino anunciou que o zagueiro Gustavo Marques terá 50% do salário descontado por declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz. Depois da derrota por 2-1 para o São Paulo, ele criticou a Federação Paulista de Futebol por ter escalado uma mulher para apitar o confronto. O jogador também foi proibido de participar da partida contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. O Conselho Nacional de Justiça abriu investigação sobre uma decisão da Justiça Mineira que absolveu um acusado de estupro de vulnerável. Vamos a Belo Horizonte com a Débora Costa. A menina de 12 anos, vítima do homem que foi absolvido por estupro de vulnerável pela Justiça de Minas, disse que o autor dava cestas básicas para a mãe dela e a levava para passear no shopping. O caso ganhou repercussão nacional depois que 2 desembargadores do TJ de Minas entenderam que existia um vínculo afetivo entre o homem de 35 anos e a menor de idade e negaram a ocorrência de estupro. Juristas, porém, apontam que a decisão pode ser revista por tribunais superiores, devido à existência de precedentes de outros casos. Voltamos já com o Giro. Agora a gente fala sobre Banco Master. A Larissa Lopes atualiza esse caso. O presidente da CPMI do INSS afirmou que não vai abrir mão do depoimento presencial de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo o senador Carlos Viana, os advogados do Senado já recorreram da decisão do ministro André Mendonça, que tornou facultativa a presença do banqueiro no colegiado. Em outra frente, o novo relator do caso no Supremo se reuniu com a Polícia Federal para fazer um balanço da investigação. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao STF que encerre o inquérito das fake news. O Felipe Igreja tem os detalhes. OAB pede ao STF o encerramento do inquérito das fake news. A entidade mandou um ofício ao presidente do Supremo, Edson Fachin, demonstrando preocupação com investigações de longa duração. A apuração no Supremo está prestes a completar 7 anos sem previsão de encerramento. O Supremo começa a julgar nesta terça-feira os acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Vamos a Brasília com o Igor Cardim. Estão no banco dos réus os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, que negam envolvimento no caso. Os parentes das vítimas vão acompanhar a sessão direto de Brasília e cobram justiça quase 8 anos após o crime ocorrido em 2018 no Rio de Janeiro. A disputa por indicações para as eleições deste ano abriu uma crise no PL. A reportagem é da Rani Veloso. Crise aberta no PL. Carlos Bolsonaro afirma que o partido trabalha para isolar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena por tentativa de golpe. A reação acontece depois do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, dizer que as indicações de Bolsonaro para as eleições que não sejam para o Senado são apenas palpites.
Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e a análise do nosso time de comentaristas. E se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!